Obrigado, professor Ricardo. Boa tarde a todos e a todas. Que bom tê-los aqui nesta tarde para a gente falar um pouco sobre o ChatGPT e sobre modelos de linguagem, tá? Eu vou visualizar daqui também, porque eu não trouxe meus óculos e eu não vou conseguir ler, tá? Só por isso. Pessoal, então, assim, eu tenho uma missão um pouco desafiadora aqui hoje, né? Assim, primeiro eu peço licença para ficar em pé, porque eu não consigo ficar sentado ali, né? Eu sou professor da Universidade de Brasília, eu sou acostumado a ficar em pé, né? Lá eu dou aula em pé, quase nunca sentado. Então, peço desculpas por isso, mas eu não tenho toda essa, digamos, toda essa cerimônia assim que os colegas e advogados têm, eu não consigo, né? Então, perdão. Pessoal, é o seguinte, minha missão, eu estava dizendo, minha missão é um pouco desafiadora aqui, porque eu me proponho, nesta tarde, nesse restinho de tarde aqui, a falar com vocês um pouco sobre uma ferramenta que ela está, assim, seduzindo o mundo todo, né? Que é o ChatGPT, e outros modelos aí que vêm a reboque dessa ferramenta, né? Eu acho que não está funcionando, tá? Que vem a reboque do ChatGPT, né? A impressão que dá é que... Pronto. A impressão que dá é que, antes de novembro de 2022, não existia inteligência artificial no mundo, né? De novembro para cá, então o ChatGPT foi apresentado pelo mundo, em novembro, vai estar fazendo agora um ano. Num prazo de um mês, essa ferramenta ela alcançou a marca de mais de 1 milhão de usuários. Então, assim, foi uma marca considerável, né? Não é algo que alguém consegue fazer se não tiver algo realmente de valor, né? Então, eu pretendo abordar esses temas com vocês aí e, basicamente, eu vou tentar ser breve, né? Porque roubaram quase 1 hora da minha apresentação, mas eu vou tentar passar pelos pontos que eu queria trazer para vocês, tá? Então, acho que é importante a gente... Vamos lá, né? Para cá. A gente mostrar aí um pouco do ChatGPT. Se você está aqui hoje e ainda não conhece o ChatGPT, é uma coisa bem difícil, né? Todos nós conhecemos, temos usado, muitos têm usado o ChatGPT no seu dia a dia, mas para quem nunca viu, essa é a telinha do ChatGPT, né? Basicamente é um chat que você manda mensagem para ele e ele responde, né, sobre qualquer coisa que você perguntar no universo, o ChatGPT vai te responder, tá? Se é certo ou não é outra questão, tá? Mas ele vai te responder porque a vocação dele é essa e eu proponho aqui a esclarecer por que a vocação dele é essa, tá, gente? Então, vamos lá. Como que o ChatGPT, relembrando um pouco da história, né? O ChatGPT não saiu de 0 usuários para 1 milhão de usuários no prazo de um mês à toa, tá? Então, isso aconteceu em razão dos resultados que ele apresentou para a sociedade, né? E logo que ele foi lançado, assim, apareceram diversas evidências de, assim, competências que o ChatGPT conseguia, coisas que ele conseguia entregar, né? E coisas absurdamente surpreendentes. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. O primeiro deles diz respeito a um sujeito que solicitou ao ChatGPT que criasse para ele uma instrução, né? Então foi pedido para o ChatGPT, né, crie para mim, né, um documento, num formato de instrução, que se inspire em versículos bíblicos, né, para me orientar a retirar um pão de manteiga de amendoim que eu enfiei no meu videocassete. Então, alguém teve a capacidade de escrever isso e submeter ao ChatGPT, e que ele respondeu, né? O que ele respondeu. Eu não consigo ler ali, por isso que eu estou com o meu computador aqui, tá, gente? E o ChatGPT respondeu assim: e aconteceu que um homem foi incomodado por um sanduíche de manteiga de amendoim, porque tinha sido colocado no seu videocassete, e ele não sabia como retirar. E ele clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, como posso remover esse sanduíche do meu videocassete, pois está preso e não sai do lugar? E o Senhor falou-lhe, dizendo: não temas, meu filho, porque eu guiarei a tua mão e mostrar-lhe-ei o caminho. Pega a tua faca de manteiga, mete-a com cuidado entre o sanduíche e o videocassete e separa-os com cuidado.
E com paciência e perseverança o sanduíche será removido do seu videocassete, e o seu videocassete será salvo. E o homem fez como o Senhor ordenou, e eis que o sanduíche foi removido do videocassete, e o homem foi salvo. E o Senhor disse, em verdade te digo, não procures colocar os teus sanduíches de manteiga de amendoim no teu videocassete, pois não é o lugar adequado para essas coisas. Em vez disso, guarda os teus sanduíches na tua geladeira ou no teu prato, onde deve estar. E o homem deu ouvidos às palavras do Senhor, e daquele dia em diante guardou seus sanduíches no seu devido lugar, e foi salvo de problemas e desgraças. Amém. Né? Então, assim, como ficar imune a uma situação dessa? Como ficar indiferente a uma situação dessa, né? Então, passei ali, não passei aqui, peraí. O que mais a gente tem aqui? Vai dar certo isso aqui, tá, gente? O que mais a gente teve aqui de evidências? Mais um. Aí. O ChatGPT ele foi submetido à prova de MBA dessa Universidade Wharton, e ele conseguiu acertar a maioria das questões, então ele teve sucesso nesse exame de MBA. E no que diz respeito assim, a algo mais de interesse desta casa, que foi o ChatGPT, se eu não me engano, por volta de maio do ano passado, ele fez o exame da Ordem Americana e passou. Né? Então, é algo assim, essas evidências nos deixam assim, anestesiados em conhecer, saber, entender qual que é a mágica, o que está por trás dessa solução que tanto encanta o mundo, dessa solução que em pouquíssimo tempo chegou a essa marca de 1 milhão de usuários, tá? E que tem encantado o mundo todo, né? O judiciário especialmente. A gente tem inclusive a promessa de que faltam quantas semanas? Vocês sabem quantas semanas faltam? Faltam 7 semanas para a gente ter o ChatGPT do judiciário, tá, gente? Foi divulgado na semana passada pelo ministro Barroso que as empresas de tecnologia se comprometeram com ele a entregar no prazo de 8 semanas, então faltam 7, o ChatGPT do judiciário. Estamos contando com isso, tá? Pois bem, eu queria mostrar para vocês, assim, desmistificar um pouco como que o ChatGPT funciona. Então, a ideia é que a gente entre aqui nos modelos matemáticos disso, tá? Estou brincando, gente, não precisa ninguém sair correndo, tá? Assim, a ideia que eu quero trazer para vocês aqui, ela, assim, nem chega perto de modelo matemático, mas é como que o modelo são alguns conceitos que estão relacionados ao ChatGPT e que já estão aí há algum tempo, desde 2017, que dão suporte a esses modelos como o ChatGPT, modelos generativos, tá? Então, o primeiro conceito diz respeito a adivinhar palavras. Esse é o primeiro conceito que eu queria que vocês guardassem aí. Qual que é a ideia do ChatGPT? Você fornece para ele, ChatGPT e qualquer outro modelo massivo de linguagem, tá? Você fornece para ele um texto e ele completa uma palavra. Ele só faz isso, tá, gente? Você fornece um texto e ele completa uma palavra. Quando você manda um texto para ele, ou uma pergunta, ou um prompt, né? Que agora o termo correto é prompt, né? Quando você manda um prompt para ele e ele responde, você pode ter a sensação de que ele responde um texto completo para vocês, mas ele responde palavra por palavra. O modelo ele é feito desta maneira, tá? Então, primeiro conceito, palavra, adivinhar palavra. Então, tem ali o exemplo, na presente ação, o requerente, modelo, adivinha, o requerente busca, tá? Outra palavra aqui, na presente ação, o requerente busca o quê? Ele busca reparação. Então, primeiro conceito, adivinhar palavras. Vamos lá, segundo conceito, busca de palavras relevantes. Então, só lembrando que nessa imagem aí tem um retângulo verde, essa é a ideia do ChatGPT. Esse é o nosso processo ChatGPT. Então, ele recebe um texto na presente ação, ali está destacado, né? O requerente busca, e aí o que ele tem? Ele tem na memória dele vários textos que foram apresentados para ele, que ele tenta encontrar textos que casem com aquele texto que está sendo mostrado. No caso ali, o requerente busca. Então, ele vai recuperar na memória dele, que tem ali destacado em amarelo, sublinhado, o requerente busca, e aí vem a próxima palavra. Olha, ele achou uma palavra relevante. Por quê? Porque ela está associada com esse contexto
da palavra, da frase que foi fornecida para o ChatGPT, tá? Então, esse é o segundo conceito, então, busca de palavras relevantes. Terceiro conceito diz respeito à votação. É uma ideia de votação. Então, vamos lá, a gente já sabe que o modelo, ele adivinha a próxima palavra. A gente já sabe que esse modelo encontra palavras relacionadas ou relevantes. E agora a gente extrapola um pouco. Nesse exemplo aqui, inclusive, o destaque ali passou em cima do texto, né? Peço desculpas, deu alguma desconfiguração ali. Mas a ideia aqui é que eu tenha dois textos que ele recuperou da memória dele, tá? E nesses dois textos a gente tem ali aquela parte da frase, o requerente busca, e aí tem ali reparação e por danos sofridos em virtude de alguma... Ali o negócio ali está estranho, tá? O que estava destacado ali em amarelo era o requerente busca, e aí vem em vermelho, reparação. No segundo documento, tem o requerente busca uma. Então, veja, a próxima palavra, a palavra relevante ali no caso, na primeira é reparação, na segunda é uma. Então, observem que isso acontece em um conjunto gigantesco de textos, um volume muito grande de textos que ele tem na memória dele. Então, o que ele faz? Ele reconhece essas ocorrências em que eu tenho o texto, o requerente busca, e a reparação, ele começa a contabilizar quantas vezes apareceu reparação depois de o requerente busca, quantas vezes apareceu uma depois de o requerente busca, e vai se contabilizando a quantidade de ocorrência dessas situações, tá? De modo que ele consiga, ao final, ter uma probabilidade, né? Uma soma, ele consegue derivar dali qual que é o termo que aparece mais vezes depois que eu informei o requerente busca. E ali tem só a título de exercício, né? A gente tem ali reparação, apareceu 55% das vezes. Uma apareceu 45% das vezes. E o termo maçã apareceu 0%. Então, ou seja, o termo maçã, ele dificilmente ele vai ser sugerido pelo modelo, uma vez que você forneça essa frase. Na presente ação, o requerente busca maçã, não vai aparecer, tá? Até que pode ter um cenário lá, um texto, que o requerente buscou uma maçã, mas não deve ser o comum, tá, gente? Então, esse é o terceiro conceito. Até agora, tudo bem, gente? Vocês sintam a vontade de perguntar, tá? Não precisa esperar o final da palestra, até porque não vai ter tempo, né? Que já comeram, sei lá quantas horas da minha palestra. Conceito 4, detecção de âncoras. Qual que é a ideia de âncora, gente? Olha, continuamos lá o GPT, que é o nosso verdinho, e ele tem, lembrando que ele tem um conjunto substancial de textos que foram apresentados para ele, e o texto que é fornecido ali, no caso, escreva instruções para remover um sanduíche de um videocassete. O passo 1 é... Então, vejam, ele sabe que ele precisa completar, né? Ele adivinha a próxima palavra, ele encontra palavras relevantes, e ele tem as palavras que, naquele contexto ali, que ele vem a completar, são as palavras que mais prováveis de serem completadas, né? As palavras mais prováveis que já apareceram em diversos documentos para que ele faça esse complemento, né? Que ele informe essas palavras. Mas vejam, dependendo da circunstância, dependendo do cenário, faz sentido ele priorizar palavras que estejam em contextos específicos, em textos específicos. Então, nesse caso aqui, aparece o termo instruções e videocassete. É óbvio que esse modelo, como o ChatGPT e outros modelos aí, ele tem no seu acervo de documentos que foram apresentados na hora do treinamento, ele tem no seu acervo lá um manual de videocassete, né? Por mais que a maioria de vocês aqui não saibam o que é um videocassete, especialmente o pessoal da AI-Lab, né, os alunos lá de graduação, ninguém sabe o que é videocassete, mas para o ChatGPT isso foi apresentado. Lembrando que, para um modelo como esse, se apresentou um conjunto textual, imagina 12 anos de internet, fazendo download de todo o material publicado ao longo de 12 anos de internet, salvo em disco, e isso é apresentado para modelos como esse. Então,
Se eu encontrar, nesse caso aqui, se eu mapeei âncoras no meu prompt, então ali, escreva instruções e tem videocassete, eu vou recuperar da minha memória o texto que tem lá o manual do videocassete. E neste texto eu vou ponderar, eu vou elevar a votação das palavras que aparecem lá e que dão match, então, que casam com o texto que eu coloquei. Então, tem lá, escreva instruções para remover um sanduíche de um videocassete. O passo 1 é, então lá no meu texto, que tem, esse texto aqui que está à direita, é o manual do videocassete, e lá tem, o passo 1 é abrir. Então, ele vai ponderar, ele vai dar uma nota maior quando ele encontrar, quando ele casar essa informação que tem a ver com o meu contexto e que estiver relacionado ao contexto detectado pelas âncoras, tá? Tudo bem até agora, gente? Esse é o ChatGPT, tá? Só falta um item aqui, né? Porque... Beleza. Só falta um item aqui, porque a gente... Assim, é fácil, que é possível da gente se imaginar criando essas regrinhas, né? Mapeando essas regrinhas e, eventualmente, escrevendo essas regrinhas em algum documento, num papel, por exemplo. Eu sei que, beleza, quando aparecer um documento lá, nas primeiras linhas do documento, procuração e subestabelecimento, eu vou saber que se trata de uma procuração, né? Um tipo de peça procuração. Quando aparecer lá em algum documento a informação, né, de um DARF, eu sei que ali alguém recolheu custas de um processo. Então, eu consigo, né, mapear aqui, se juntássemos todos nós aqui nessa sala, é provável que a gente sairia daqui com um conjunto, assim, sei lá, umas 1000 regrinhas, né, do nosso interesse aqui, da nossa realidade, né? Nós do direito, tá? Nós faríamos isso com muita facilidade para se aplicar ao nosso caso. Mas veja, 1000 regrinhas não seria suficiente para seduzir o mundo inteiro, para seduzir, no prazo de um mês, 1 milhão de usuários. Então, a gente precisa de uma solução para que essas regrinhas sejam criadas com maior facilidade. E a gente tem aí o quinto conceito do ChatGPT e de outros modelos, que é autotreinamento. Como que isso aqui funciona, gente? E aqui cabe uma ressalva, assim, o pessoal da área de IA, de treinamento, de aprendizado de máquina, se vocês falarem para eles que eu falei de regrinha, eu vou dizer que vocês estão mentindo, tá? Porque esse pessoal não gosta de falar que é regra, tá? E no final das contas não é mesmo, mas aqui, só a título para a gente conseguir tatear o que está por trás do ChatGPT, a gente faz aqui aquela licença poética para usar a regrinha aqui, mas de fato não é regra, tá? Mas voltando aqui ao autotreinamento, como que esse negócio funciona? Novamente, temos ali o nosso retângulo verde, o ChatGPT, ele recebe um texto, um prompt, ser ou não, e ele vai completar, tá? Por quê? Porque ele nasceu para isso. Esses modelos, a vocação deles é completar a palavra, é te entregar a próxima palavra, é te entregar um texto. Ele só faz isso, ele não serve para mais nada, tá? Faz muita coisa, né? Mas essa é a vocação principal dele. Então, veja, digamos que esse modelo começou a ser treinado agora, do zero. Então, e tem aquele texto ali, que é o ato número 3 de Shakespeare. Tem a minha referência, ser ou não ser, eis a questão. Esse é o texto base para ele treinar. Só que ele está começando a treinar. O termo ser ou não ser, o termo ser, ele foi desprezado, ele foi subtraído para o modelo adivinhar. E na primeira rodada desse modelo, ele sugere o quê? Ser ou não ser, fome. Não, fome não cabe aqui, está errado, né? E o que acontece? Eu tenho um gabarito, gente. O texto é o meu gabarito. E o que eu faço? Eu instruo esse modelo para que ele seja retreinado. Modelo, olha só, você errou vergonhosamente. Treine de novo. E 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 de novo. De modo que, ao final de um fluxo de treinamento desse, um modelo como o GPT-3, que foi o momento em que a empresa OpenAI divulgou alguma informação sobre os seus modelos, tá?
Então, a empresa que se diz open, ela não tem sido tão open assim nos últimos dias, tá? Pode ser que ela mude o entendimento, mas ela não divulga absolutamente mais nada sobre os seus modelos, tá? Então, naquele momento, se nós fôssemos pegar todas as regrinhas construídas por esse modelo, neste formato, com essa pegada, com essa abordagem, com esse método, nós chegaríamos a um conjunto de regrinhas, né? Se fosse escrito em texto, nós teríamos 1.500.000 livros ali entre 200 e 250 páginas. Então, assim, é difícil para o ser humano tatear um volume tão absurdo como esse, né? Um volume muito grande. De modo que este treinamento, se fôssemos treinar um GPT como o GPT-3, na nossa máquina em casa, isso levaria mais ou menos 150 anos. Isso levou por volta de 3 meses, 5 meses, para treinar o GPT-3. Então, isso é muito distante da capacidade do ser humano, tá? De tatear o volume. Mas eu acredito que, assim, a abordagem aqui, né, essa mecânica para chegar a um modelo como esse, eu acredito que vocês estão me acompanhando, né? Então, isso aqui é o ChatGPT, tá, gente? É isso aqui. Essa é a base do ChatGPT. É a base do ChatGPT, é a base de todos os outros modelos que se apoiam nesse tipo de tecnologia generativa, tá? Hoje. Ah, então se eu chegar em casa, pegar esse slide e... Não. Isso aqui é só a ideia dos conceitos para que vocês consigam responder a pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Qual é essa pergunta? O ChatGPT, ele tem consciência? O que vocês acham? Executando esse fluxo aí, é possível chegar na consciência? O que é consciência, né, gente? Esse dia eu perguntei para o meu aluno, falei, você acha que o ChatGPT tem consciência? Ele falou assim, professor, defina a consciência. Eu falei, tá, meu filho, você acorda de manhã, aí você vai pensar o que você vai fazer da sua vida, o que você fez ontem, se você conversou com alguém, se você foi, né, empático com alguém, se você feriu alguém e tal, você fica pensando ali na vida, isso é ter consciência. Então, você acha que esse negócio aí tem consciência? Só responde sim ou não, responde para mim, né? Falei para ele. Aí ele, não, eu acho que não, né? Assim, então, gente, essa tecnologia aí, do jeito que ela está, ela não viabiliza alcançar consciência. Eu não estou dizendo que esses modelos generativos nunca vão ter consciência. Eu só estou dizendo que a tecnologia que tem hoje, a gente não tem como esperar isso desses modelos, tá? Ah, significa que eles não servem para nada? Não, tanto serve porque a gente está vendo aí como ele tem sido desejado pela sociedade como um todo, né? Desejado, temido, né? Mas isso aqui serve, inclusive, para vocês ajustarem o seu nível de medo do ChatGPT, tá? Beleza. Vamos lá. Estou com 2 telas aqui, o trem. Beleza, então, e o que a gente não pode esperar do ChatGPT? Consciência, a gente não precisa esperar isso dele. Outra coisa que eu queria... o que a gente não pode esperar, né? Então, trazendo esse exemplo aí que aconteceu em Nova York, neste ano, né? Aconteceu o seguinte, um passageiro, lá em 2017, pegou um avião lá na Costa Rica, para Nova York, o comissário lá de bordo passou com um carrinho, machucou o joelho dele. Neste ano, o cara sentiu dor de 2017 até este ano. Neste ano, ele entrou com ação contra a Avianca. Quando o advogado da Avianca viu aquela ação, falou, não, segundo as leis internacionais, as regras internacionais, os regulamentos, estatutos, o cara tem 3 anos para reclamar, e não reclamou, só falou, fez um fez uma petição para o juiz. Eu vou começar a falar esses termos técnicos do direito, gente, eu vou travar toda hora, porque não é da minha área, tá? Então, se vocês quiserem me ajudar aí, completar a palavra, fica à vontade, tá? Então, o advogado, ele anexou uma petição, tem outro termo para anexar, né? Não é anexar, não, que a gente... Juntar, né? Juntar, isso. Ele juntou uma petição
dizendo que, sugerindo ao juiz que não tome conhecimento, porque segundo a lei tal, não sei o quê, já se passaram mais de 3 anos e não faz sentido essa reclamação, não tem base nem... Né? E aí, um pouco mais de meia hora, o advogado da acusação, ele, né, juntou outra peça, defendendo, olha só, não, isso aqui não faz sentido e tal, tem jurisprudência A, B, C e D, está aqui, que dão, né, sentido a isso que eu estou dizendo, por favor, né, revise aí essa decisão e tal. E aí, o juiz encaminhou. Pessoal, tem muita coisa que eu falo, como eu não entendo do direito, eu não sei de fato o que aconteceu, tá? Nem sei se é assim, mas o juiz encaminhou essa petição para a defesa começou a procurar aquela jurisprudência citada e não achava, e não vai, não acha, voltou para o juiz, falou, juiz, eu não acho essa jurisprudência, eu acho que a acusação está usando de recursos, né, assim, um pouco questionáveis, porque a gente não acha jurisprudência. O juiz foi e pediu para a acusação entregar a jurisprudência. O que a acusação fez? Né? A jurisprudência tinha lá os termos, os livros, onde tinha aquela referência, qual foi o tribunal que tinha aquilo, todos os detalhes. A defesa foi lá, copiou os livros, né, pegou uma cópia do livro, chegou lá e entregou para o juiz. Está aqui, ó. O juiz entregou para a defesa pegou os livros e começou a procurar jurisprudência e nada de achar a jurisprudência dos casos informados. Volta para o juiz. Fala assim, juiz, parece, né, a defesa, parece que a acusação não está tendo muito cuidado com as jurisprudências, com as fontes que ele tem citado. O juiz chama de novo a acusação. Rapaz, você vai ter que mostrar onde está isso aqui, que ninguém acha. Aí a acusação começou a vacilar. Não, sabe o que é, juiz? Então, está difícil encontrar a jurisprudência, né, tal. E o juiz pediu para ele esclarecer, e ele esclareceu o que pediu para o ChatGPT, para gerar aquela minuta para ele. Ele pegou a minuta, assinou e despachou para o juiz. Na verdade, só não assinou. Ele fez outra etapa antes que eu vou compartilhar com vocês. E o juiz questionou o advogado, falou, escuta, você não verificou essas fontes? E o advogado, eu verifiquei. Como que você verificou? Não, eu perguntei para o ChatGPT. Essas fontes são válidas? Tem alguma fonte dessa que não foram, de fato, não são reais? O ChatGPT respondeu, não, todas são reais, pode confiar, vai com fé. E o cara mandou para a corte. Esse advogado dele só não arruinou a carreira dele, como também teve que pagar multas, e fora a vergonha, né? Então, assim, esse tipo de coisa você não pode esperar do ChatGPT. Especialmente, você não pode esperar dele que ele vá resolver o seu problema enquanto você vai estar na praia, tomando sua água de coco, comendo seu camarão, enquanto o ChatGPT está fazendo o seu trabalho. Então, não precisa esperar que isso vai acontecer. Está longe disso acontecer, tá, gente? 7 semanas. Né? Temos 7 semanas aí, gente. Então, mas assim, vejam só. O ChatGPT, que aí vem outra questão, né? O ChatGPT e qualquer modelo desse, o que você perguntar para ele, ele vai responder. E ele tem, assim, uma questão que é importante a gente dar atenção para ela, é que, às vezes, ele... Acho que parou de funcionar. Às vezes, ele alucina. Tá? E a alucinação nesses modelos, gente, não é assim. Gente, que coisa, esse modelo alucinou. Tem uma coisa errada. Pessoal, não é que tem alguma coisa errada. Esse modelo é da natureza dele responder o que você pergunta. E ele responde com muita confiança. E ele responde muito bem. E ele escreve melhor do que, certamente, 90% da gente, que eu me incluo, tá? De nós que estamos nessa sala. Ele escreve muito bem. Então, a resposta dele, quando você olha, fala assim, caramba, isso aqui só pode estar certo. Só que ele tem essa propriedade que ele alucina. E não é um negócio assim, não. Ele está alucinando, mas ele vai parar de alucinar porque, né, a gente vai corrigir. Isso aqui é um desafio muito grande, tá, gente? Por quê? Porque ele
a vocação dele é, você perguntou, ele responde uma palavra. Ele nasceu para isso, tá? Então, beleza, então são questões que a gente não pode esperar do ChatGPT. E o que a gente pode esperar desse negócio? Que não serve para nada até agora, né? Estou só descendo o malho aqui no ChatGPT, não serve para nada. O que a gente pode esperar disso aí? Pessoal, eu estou brincando, tá? Assim, é uma ferramenta que a gente tem se encantado com ela, tá? O mundo todo tem se encantado, os centros de pesquisa no mundo inteiro têm revisto os seus planos de pesquisa em razão dos resultados expostos por essa ferramenta. Tá? Então, eu pretendo mostrar para vocês aqui algumas aplicações do ChatGPT. O que a gente pode esperar dele? Geração de textos de assuntos genéricos. Texto de assunto genérico. Então, por exemplo, aqui tem, eu vou ler porque vocês não vão conseguir ler também. Eu não consigo, né? Elabore um resumo sobre o projeto de transposição do São Francisco. É um termo, para mim é genérico, tá, gente? Aí o ChatGPT vem, escreve para você. O projeto de transposição do Rio São Francisco é uma iniciativa de engenharia hidráulica, não sei o que, e descreve o projeto de 2007, enfrentou controvérsias, questões ambientais, sociais. Um texto muito bem escrito, que expõe o fato associado à transposição do Rio São Francisco. Tá? Então, você pode fazer perguntas e esclarecimentos diversos para o ChatGPT. Vamos fazer outro esclarecimento aqui. Foi pedida a prevenção preventiva do meu cliente. Você pode mostrar um amparo legal que rege essa ação para avaliar se é o caso? Aí tem lá o código, o artigo 311 e a 316 do CPP. Eu fiz como advogado lá, eu confiei, porque eu não entendo isso aqui. Desculpa. Está ali, né? A resposta. A prisão preventiva é uma medida cautelar de natureza processual penal que pode ser decretada em determinadas circunstâncias, para lá, artigos 311 e 316 do CPP. Só colei aqui. Está certo isso aqui, gente? Está certo. Então, confirmar aqui que está certo. Tá? Então, tem ali garantia de ordem pública, ordem econômica e por aí vai. Então, ele responde questões genéricas para vocês, tá? De diversas naturezas, de diversos segmentos. O que mais? Elaboração de minutas de petições genéricas. Gente, imagino a quantidade de textos de cenários recorrentes foram apresentados para o ChatGPT. Então, você tem, por exemplo, lá, pensão alimentícia. Esse é um negócio que deve aparecer aos milhares de centenas de milhares no judiciário brasileiro e deve ter muita peça dessa natureza aí disponível para treinar o ChatGPT. Então, é uma situação que a gente deve ver muito por aí, tá? Então, tem esse exemplo aqui. Meu cliente foi recolhido ao cárcere com acusação de maus tratos a animais. Você pode elaborar uma petição de habeas corpus, lembrando que se trata de pai de família, sem antecedente, com residência e emprego determinados. Pessoal, isso aqui é o máximo do direito que sai de mim, tá? Então, eu tive que queimar, assim, muito para sair esse texto. Aí, pedi isso para o ChatGPT, colocou aí, ó. Certamente posso ajudar a elaborar uma petição de habeas corpus, está aqui. Então, egrégio do Tribunal de Justiça do Estado, nome do advogado regulamento escrito no AB, número tal, com escritório profissional, habeas corpus, em favor, nome do cliente brasileiro, dos fatos. Eu não coloquei tudo ali, mas vem dos fatos, né, do fundamento. Aqueles itens lá do CPC, né, que eu tenho estudado nos últimos dias aí, eu tenho visto que parecia uma peça de uma petição mesmo de habeas corpus, tá? Aí vai aí, ó, do direito, né? Por aí, do direito, que eu esqueço que eu estou ali aqui, né? O que mais? Elaborar questionários dinâmicos segundo a sua necessidade. Essa aqui vocês vão gostar também. Beber uma água aqui, gente, porque está seco. Gente, diz meu tempo aí, que eu não estou acompanhando não, tá? Está chegando. Não, vou acelerar aqui. Então, elaborar questionários dinâmicos. Então, eu provoquei o GPT assim, ó, atue como um professor de estatuto da advocacia para que eu possa exercitar os meus conhecimentos e me preparar para o exame da ordem. A cada rodada, você vai, 1, apresentar uma questão para eu resolver. 2, eu vou informar a resposta.
3, você vai corrigir e, se estiver errada, você vai informar a certa. A cada ciclo destes, você vai perguntar se eu desejo continuar. Caso a resposta seja sim, repita o ciclo. Caso contrário, encerre. Quando estiver pronto, pode apresentar a primeira pergunta. Então, veja, gente, eu escrevi isso aqui para o ChatGPT. Isso aqui, basicamente, ele constrói, não é constrói, né, mas ele me entrega algo que, se eu fosse construir um software para fazer isso aqui, eu ia ter um esforço descomunal, tá? Então, e ele respondeu, ó, claro, estou aqui para ajudar você a se preparar para o exame da ordem. Vamos começar com a primeira pergunta. Pergunta 1. Qual é o órgão responsável por regulamentar a profissão de advogado no Brasil? Por favor, forneça a sua resposta. Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu sabia, tá, gente? É isso mesmo, a resposta está correta. O órgão responsável é a OAB. Vamos continuar? Você deseja prosseguir para a próxima pergunta? Sim ou não? Sim. Ótimo, vamos para a próxima pergunta. Pergunta 2. Qual é o instrumento normativo que estabelece as regras éticas e disciplinares a serem seguidas pelos advogados no exercício da sua profissão? Escrevi lá Código de Ética e fui pontuando, né, gente? Vamos lá. Correto, instrumento normativo, tá, Código de Ética. Excelente. Então ele errou. Beleza. Pessoal, com a devida vênia, eu peço a vocês que a gente não entre nesse tipo de... nos detalhes. Assim, eu não sei quem está certo. Eu só sei que ele disse que eu estou certo. E eu não sei também, tá? Então, vamos lá. Aí vem do Código de Ética. Não, aí eu parei, né? Que eu comecei a errar, eu não vou mostrar para vocês, tá, gente? Eu comecei a errar e eu parei, tá? Mas vamos lá. Revisão de estilo de texto. Isso aqui é um negócio também que o GPT ele faz lindamente, tá? Então, lembrando lá daquele nosso texto, né, elabore um resumo sobre o projeto de transposição de São Francisco. Então, tem projeto de transposição de São Francisco. Aí eu pedi para ele, agora faça o seguinte, faça o mesmo resumo no estilo de cordel. Ele escreveu, no sertão nordestino um plano se traçou, transposição de São Francisco assim começou. Canais e bombonhamentos, água correr, no calor do Nordeste o sonho é florescer. Como não ficar admirado com a capacidade dessa, né, gente? O que mais? Agora faça o mesmo resumo, sendo escrito por um gaúcho. Aí vem, o projeto de transformação do Rio São Francisco é lá uma baita ideia do Brasil, tchê. Eles estão querendo levar a água do São Chico para as bandas do Nordeste, coisa da engenharia, sabes? Fazem uns canais, uns aparelhos, bombear águas, reservatório, e por aí vai. Então, e aí, continuei aqui, né? Reescreva o resumo como se fosse um cantor de piseiro. Aí ele escreve, vamos lá, moçada, que eu vou contar sobre o projeto de São Francisco, é bom demais cantar, é um trem no Nordeste que faz a água rodar, bomba e canais, tudo isso funcionar. Lá em 2007, teve treta e discussão, e aí vai. Então, ele faz muito bem, que é revisão de estilo. Então, aqui eu usei alguns exemplos bem caricatos, mas você pode revisar o estilo do seu texto jurídico para contemplar o perfil dos juízes que vocês queiram alcançar, né? Não sei se isso é possível, código de ética lá, mas vamos lá. Extração de conhecimento. Aqui é outra capacidade do ChatGPT que, assim, é impressionante. O que eu quero dizer com extração do conhecimento? Eu passei essa mensagem para o ChatGPT. Assumindo um papel de perito em diários oficiais, organize em uma tabela os dados dos membros da comissão definida pela instrução 37, copiada abaixo. Para cada membro informar nome, vínculo, qual organização pertence, situação, se é suplente, se é titular. E vem informação abaixo ali, ó, gente. Não invente dado, apenas extrai o conteúdo a seguir.
Isso aqui é um jeito de eu passar medo no ChatGPT, entendeu? Eu falo assim, ó, tô de olho, hein? Não invente coisa. Entendeu? Na expectativa dele, de fato, não inventar. E eu passei para ele um documento do Diário Oficial, um documento texto, que o nome das pessoas estão ali referenciados, né? E aí o ChatGPT veio e me entregou uma tabelinha com todas as pessoas que estão referenciadas no Diário Oficial, a origem e a situação, se é titular ou suplente. Então, isso aqui, gente, nós fizemos um projeto com o TCDF, nós participamos do projeto TCDF, que basicamente foi um projeto de 2 anos, se não me engano, 2018, 2019, para fazer o quê? Estruturação de dados do Diário Oficial. 2 anos. E eu acho que isso aqui é algo que digno de nota, que essas tecnologias, como o ChatGPT, elas estão trazendo para a nossa sociedade. O que eu quero dizer? Está havendo uma maior democratização de acesso à inteligência artificial. Porque, veja, eu consigo usar o GPT, o site do GPT, o chat, passo a informação para ele, peço para ele estruturar, não forneço uma linha de código e ele me entrega tudo estruturado. Tá? Então, o que mais que eu pedi para ele? Análise de situação jurídica. Eu coloquei para ele assim, ó. Pessoal, assim, desculpem aí porque não é minha área, né? Se passando por um advogado constitucionalista, depois eu fiquei pensando, será que existe advogado que não seja constitucionalista, né? 3 minutos? Tem 3 minutos, tá, gente? Vou ter que correr. Se passando por um advogado constitucionalista, elabora uma análise ampla sobre a constitucionalidade de uma lei estadual que impõe restrição ao comércio de carne de porco aos sábados, considerando os princípios constitucionais envolvidos, interesses públicos, privados, e aí ele não fez a análise, mas ele sugeriu pontos ali, princípios constitucionais, interesses públicos e privados, que é mais fundamentos jurídicos para uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele citou alguns pontos que nós, advogados, precisamos nos atentar quando formos fazer isso. Então, ele não fez a análise, mas ele nos indicou. Então, ele não teve nota 100, mas teve uma nota boa, porque ainda, né? O que mais? Planejamento de atividades. Digamos que você, aqui tem um exemplo, tá? Atuando como advogado especialista em inventário, prepare um plano para realizar esse tipo de serviço. E ele preparou o plano. Introdução, análise inicial, reunião com o cliente, o que mais? Documentação, providência preliminar, escolha o tipo de inventário, nomeação do inventariante, tá? Levantamento de bens e dívidas, inventário, por aí vai. Tá? O que mais? Pessoal, isso aqui é novidade do GPT, novidade de outubro, tá? Outubro ou setembro? Agora não, setembro. Estamos em outubro, setembro. Ele lê e interpreta imagens. Então, 2 minutos, né? Olha só essa imagem aí. Eu tirei uma foto, peguei uma foto de um viaduto que tem essa placa. Eu escrevi para ele: meu caminhão está parado antes do viaduto da foto. Ele tem 4,5 metros de altura. Eu terei problema se avançar? Aí ele responde: sim, você terá problema se avançar. O sinal indica que a altura máxima permitida é 4, seu caminhão tem 4,5. Então, dê a volta. Outro exemplo aqui. Forneci como é que chama isso aí, gente? Um rótulo, obrigado. Forneci um rótulo para o ChatGPT e falei assim: eu tenho alergia muito severa a gergelim e não consigo ler esse rótulo. A minha dúvida é se eu posso comer esse produto ou não. Aí ele respondeu: não, você não deve consumir esse produto. O rótulo menciona que tem gergelim e tal. Então, ele trouxe essa informação. Último exemplo aqui, gente, desse quadro. Certidão de dívida ativa. Eu peguei uma certidão de dívida ativa, tem essa tabela aí, e pedi para ele, falei assim, ó, transcreva a tabela da dívida da imagem para uma tabela Markdown, que é um texto que eu posso processar depois. Ele pegou os valores, isso aqui é uma atividade muito difícil, tá, gente? Para a inteligência artificial, né? Aí ele transcreveu a tabela que tinha lá, com relação à dívida, os valores, tudo sem erro, tá?
Então, gente, esses são alguns exemplos que eu mostrei para vocês de uso do ChatGPT que envolvem o que estão chamando aí fora de engenharia de prompt, que até tem gente agora querendo dar curso disso, tá? Então, que vai ser o professor Ricardo daqui uns dias. Então, olha só, o que tem aí de engenharia de prompt? É uma forma de conversar, de dialogar com essas soluções. Então, uma coisa que, só para chamar a atenção, quando eu coloquei no documento, assumindo o papel, né, de um perito de áreas oficiais, que mais? Se passando por um advogado constitucionalista, atuando como advogado especialista em inventário, isso é como se eu tivesse... Lembra daquelas regrinhas lá do ChatGPT? Naqueles conceitos tem as regrinhas e tem também lá as âncoras. Lembra lá das âncoras? Aqui é como se eu estivesse sintonizando o ChatGPT naquele assunto para que ele dê nota maior aquilo que seja mais relacionado com o que eu estou ordenando ele fazer. Aqui tem esse exemplo aí que instrui como, né, criar um fluxo, né, de questionário para ele fornecer para mim também. O que mais? Assumindo o papel de um perito em diários oficiais, e ali embaixo, ó, não invente dado, apenas extraia do conteúdo a seguir. Tá? Ali tem o curso de prompt que o professor Ricardo vai ministrar. Esse é o momento de vocês tirarem foto desse QR Code e já fazer a matrícula, tá, gente? Para o curso que ele vai ministrar, vai ser muito útil para vocês aí. Tá? Vou deixar... Ganhei mais um minuto, né? Valeu um minuto, né? Eu vou avançar aqui, tá, gente? Eu tinha mais algumas, tantas apresentações aí para passar para vocês. Alguém não tirou a foto? Quer que eu espere mais um pouquinho? Isso. Já entra lá e já matricula, tá? Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, rapidamente aqui eu vou fechar falando da API da OpenAI. Por que eu vou falar dessa API? Porque o uso do ChatGPT, quando você para e pensa assim, cara, legal isso aí, mas eu tenho aqui no meu acervo, eu tenho 10 mil processos, como é que eu vou trabalhar em cima disso aqui? Vou fornecer um de cada vez para o chat? Então, para esses cenários, você tem a API da OpenAI, e aí eu vou mencionar aqui com vocês uma aplicação, tá? Um uso dessa API. Imagina um cenário que você tenha uma base de petições, isso aqui se aplica muito no caso aqui, a advocacias gigantes, né, escritórios gigantes, né, grandes. Bases de petições, e essas bases de petições elas têm um relacionamento com modelos, tá? Com modelos de petições. Esses modelos, essas bases de petições, cada petição ela passa pelo motor, pela API da OpenAI. A OpenAI transforma a petição, o texto da sua petição, numa representação numérica. Essa representação numérica ela tem uma expressão semântica muito grande. Assim, gente, os números que estão ali, que eu citei para vocês, é só para dar a ideia de que aqueles números, eles dizem mais do que ele. Tem um exemplo de 0.7, 0.1. Esses números dizem mais do que isso. Eles conseguem expressar para a máquina, para o computador, detalhes da sua petição. Detalhes muito preciosos da sua petição. Então, ele gera essa representação numérica da sua petição, e aí você pode, chegou uma petição nova, você pode passar pelo mesmo processo, que vai gerar esses números também, e como você tem a informação, ali você consegue reconhecer a similaridade entre essas representações numéricas, tá? Entre a petição que chegou e a petição que está armazenada no seu banco de petições, de modo que você, encontrando a petição mais parecida, você pode recuperar lá qual que foi o modelo que você usou para gerar aquela petição parecida, para usar também esse modelo para responder a nova petição. E aí você faz o quê? Você passa pelo ChatGPT, que agora ele vai gerar um texto, com o seu modelo, recebendo a nova petição, e ele vai gerar a sua contestação. Não é lindo isso, gente? É um sonho, né? Então, isso aqui é o fluxo que está sendo observado, que está sendo experimentado, salvo engano, se não mudou, estava sendo experimentado pela AGU. Tá? Pessoal, eu vou caminhar aqui para o final, porque tinha coisas para eu falar para vocês, mas a gente está já avançado. E vou agradecer, eu estou à disposição. Esse link aí é o link desta apresentação, tá? Esse QR Code. Então, se vocês entrarem aí, vocês já vão ter acesso a essa apresentação.
tem meu e-mail ali, meu contato, estou à disposição, tá? Se precisar de alguma coisa aí, consultoria na área do direito, consultoria na área de contabilidade, na área de TI, inteligência artificial, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem aí que eu estou respondendo. Inovação é com o Ferret, tá? Então, qualquer coisa eu respondo com o ChatGPT. Pessoal, na verdade, acho que tem várias perguntas. Espera aí para o seu Fabrício, com certeza várias pessoas vão perguntar por aí. A gente tem mais 2 palestras seguindo essa, então a gente tem um coffee break, então eu já queria avisar que o coffee break vai ser servido aqui, então se vocês quiserem se levantar calmamente e se servindo alguma coisa, mas eu gostaria que as perguntas fossem feitas aí para o professor Fabrício, eu tenho certeza que tem uma série de dúvidas sobre a utilização do ChatGPT, mas a gente vai ter mais 2 palestras, uma falando sobre o desafio Juggle, que é o que a gente tem, que foi desenvolvido na plataforma Neajus, e aí o professor Bruno vai estar trazendo essa informação para a gente, e depois a gente vai ter uma outra palestra com o Lucas, que é um servidor do Conselho Nacional de Justiça, ele trabalha comigo, na verdade, sobre a utilização do ChatGPT no que diz respeito a RAG, Fine Tuning, que é exatamente esse último slide aí do professor Fabrício, que é como você fazer essa organização dos dados. Tá? Então a gente tem mais informação, seguindo depois do Hackathon, que é exatamente essas atividades de construção dessas petições iniciais. Então, quem quiser fazer pergunta para o professor Fabrício, a gente vai ter aí até, deixa eu ver, mais 10, 15 minutos para começar a próxima palestra. Então, a gente vai dividir entre perguntas e o coffee break, que vocês que já puderem ser servindo. Obrigado. Bem, já que ninguém se interessou aí, deixa eu começar a fazer a pergunta para o professor Fabrício aí, que Manda. O doutor Fernando Abdala estava fazendo aqui para a gente. O que é exatamente... Deixa eu só abrir o chat GPT aqui, peraí. Só abrir. Diga. Você estava falando dessa questão de pontuação, né, de postar um novo documento para que ele utilize esse documento como referência para as novas respostas. Você pode abranger um pouco mais sobre essa ideia? Você diz respeito ali, eu apresentei 5 conceitos, né? Então, acho que é melhor... Vamos voltar lá? Só para a gente se pautar pela imagem lá do documento. Ah, eu consigo aqui, né? Tá. Pode voltar aí, pode voltar bastante aí. Aí. Repete a pergunta, por favor. Repete a pergunta. A pergunta, na verdade, é como é que a gente utiliza de novas informações para afinar a resposta do ChatGPT? Ah, excelente pergunta. A gente tem, o Sérgio ali depois quer perguntar. A gente tem 2 vias para, digamos, aumentar a capacidade do ChatGPT em responder o que você quer que ele responda. Tá? A primeira delas, que é a mais acessível, é aquela que você, no momento em que você informa para ele o prompt, você faz a pergunta e você dá um exemplo de resposta para ele. É óbvio que isso não se aplica a todos os cenários, mas um cenário mais característico da sua circunstância, né? Por exemplo, você manda o prompt para ele solicitando alguma informação para analisar, por exemplo, a diferença entre 2 leis específicas. Se você informa para ele as leis específicas e não cita de forma genérica, isso vai aumentar a capacidade dele em realizar inferência sobre aquilo. Se você deseja fazer um trabalho, como eu mostrei aqui, de extração de documentos, extração de informação, e não funciona de forma adequada, você pode mostrar para ele um documento exemplo. Então, digamos, você pegou lá o Diário Oficial e você quer sei lá, na seção lá de contratações e você busca recuperar informações de contratos, quem foi o contratante, qual foi o valor do contrato, quem participou da licitação e tal. Então, você submete aquilo ao ChatGPT, ele não consegue responder, ele falha. O que você pode fazer? Você pode mandar um fragmento para ele e informar, deste fragmento eu encontrei
essa informação que diz respeito ao número do contrato, essa informação diz respeito ao preço, essa informação diz respeito a quanto que já foi executado o contrato, tal. Você informa isso para ele e depois você manda a informação. E deste novo contrato, extraia o conhecimento numa tabela. Aí ele vai ter, isso vai, de certa forma, potencializar o ChatGPT para melhorar a resposta dele para vocês. Essa é uma forma que a gente chama de one-shot learning. Então, você apresenta alguma coisa para ele, ele vai se basear naquilo, que isso vai, de certa forma, compor o contexto que ele está respondendo para vocês para que ele responda. E tem a segunda forma, que é a forma mais cara, que é você pegar amostras do seu dado e fazer um treinamento no modelo, treinar o modelo. Mas isso é muito complicado e tal. Não, você usando a API da OpenAI, você simplesmente manda os documentos para ele, para a OpenAI, ela vai te mandar um link para o seu modelo, que foi consequência do seu treinamento. E aí você pode usar aquilo. Desvantagens disso. Você paga para treinar o modelo e quando você usa um modelo customizado, adaptado à sua realidade, o preço que eles cobram de você é mais caro do que o normal. Então, essa é a desvantagem. Tá? Então, você precisa avaliar qual que é mais adequado para o seu caso. Eu recomendo que sempre dê prioridade a esse, que você fornece uma informação para o próprio chat e ele parte daquilo para responder. Depois o Sérgio queria falar lá atrás, tá? Que ele pediu. Diga. Você. Oi, boa tarde. Meu nome é Jussara, certo? Oi, Jussara. Então, assim, para mim realmente é tudo novo, mas eu vou dar um exemplo. Aí nesse exemplo você vai saber me responder, certo? Tomara, né? Pronto, eu só trabalho com a questão previdenciária. Sim. E tem um colega que só trabalha com direito penal. Mas as duas áreas estão se misturando. Por exemplo, o auxílio reclusão está tanto o direito previdenciário quanto o direito penal. Sim. E aí eu não sei formular a questão, nem perguntar nada sobre o direito penal. Eu sei fazer a pergunta sobre o direito previdenciário. Então, eu quero fazer uma pergunta. No chat, ele vai viciando a gente, se eu estou sempre usando o direito previdenciário, e de repente eu chamo meu colega. Agora, pergunte sobre a questão penal, para ver se esse auxílio reclusão vai ser concedido ou não. Aí o ChatGPT ele vai só colocar, fragmentar. Sim, legal. Excelente pergunta, né? Eu entendi assim, o ChatGPT ele vai ficar enviesado na medida em que eu interajo com ele? Seria essa a sua pergunta, né? Então, o ChatGPT, na medida em que você encerra uma sessão, inicia um novo chat com ele, porque você vai criando chats. No mesmo chat, você vai rolando a página e fazendo as perguntas, se ficar no mesmo chat, aquilo compõe o contexto dele. Então, obviamente, ele vai responder levando em consideração esse contexto. Mas se você inicia um novo chat, ele não guarda contexto nenhum. Tá? Então, assim, isso é possível de influenciar num contexto de um mesmo chat. Mas se eu colocar no mesmo chat? Eu só posso dizer, continue aí, ponto e continue a pergunta. Isso, é provável que isso o confunda, é provável que ele leve em consideração a informação que você já forneceu. Certo, tá bom, obrigada. Eu que te agradeço pela pergunta. Tem a pergunta do Sérgio. Manda aí, Sérgio. Não, na verdade, alô, Fabrício, na verdade não é nenhuma pergunta, né? Como eu falei, a gente já está iniciando lá os estudos do MAPOC com o ChatGPT. E uma das capacidades que ele tem muito boa também é de resumo. Sim. Resumo, você especifica a quantidade de palavras, a quantidade de parágrafos, pontualmente aquele texto, aquele aspecto que você quer dar mais destaque naquela peça. Ele tem uma capacidade muito boa também. Né? E outra experiência que a gente na verdade, o que a gente vai buscar, né, lá no tribunal é uma tríade onde o ChatGPT ele vai atuar da primeira à segunda instância. Então, a ideia é a gente pegar uma matéria pontual, específica, provavelmente voltada aí aos juizados e direito previdenciário, onde a gente vai passar a analisar as peças e começar a propor sentença. A gente vai analisar a petição inicial e a contestação, e ele vai sugerir uma sentença. Depois, no momento posterior, a gente vai propor a ele uma sentença, um recurso de apelação e uma resposta, e a ideia é que ele consiga trazer um relatório, voto e uma ementa. Então, é nessa linha que a gente está indo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Beleza, Sérgio. 7 semanas, hein, Sérgio? Opa, tudo bom? Aqui. Opa. Talvez seja uma pergunta até boba, mas Tem não. eu sei que quando a gente entra, quando a gente entra no chat GPT vai ter o 3.5 e 4.0. A gente sabe que 4.0 é pago. Sim. Qual seria a diferença entre os dois a nível prático e quando vale a pena, de fato, investir esse dinheiro pagando o 4.0 e qual o benefício que ele vai trazer para a gente? Excelente pergunta. O que eu posso fazer aqui é um exercício de, assim, pelo que a gente trabalha, o que a gente supõe que tenha lá, porque a OpenAI não divulga qual que é a diferença entre o ChatGPT 3.5 e o 4.0. A gente suspeita que haja um maior tempo de treinamento, o 4.0 deve ter muito mais tempo de treinamento do que o 3.5, e além disso ele ter sido sensibilizado a mais dados ainda. Então essa é a diferença. Sobre se vale a pena, investir no ChatGPT, assim, aí vai muito, é uma questão muito de cada um, né? Vai de acordo com o seu uso, na medida em que você faz com que aquilo de fato traga produtividade para você, te auxilie, eu acho que é uma motivação muito nobre, né, para você fazer o investimento, né, e ter acesso àquele, porque mesmo o 3.5 ele tem acesso gratuito, mas ele não está a todo tempo disponível. Quando você paga, você tem isso à sua disposição, e além de poder acessar o 4 e poder acessar também recursos como processamento de imagem, né, que só tem na versão paga. Então, assim, o que eu posso dizer, eu não sou patrocinado pela Microsoft nem pela OpenAI, então, assim, nem que eu fosse, tá, aqui, mas acho que é uma questão muito particular, né? Se vale a pena ou não vale a pena. Obrigado pela pergunta, tá? Como é que eu lido com a limitação de caracteres para trabalhar com uma petição ou um texto? Que ele só me responde até um determinado. Aí depois eu tenho que pedir para ele continuar, ele tem uma fragmentação entre uma continuidade e outra. Como é que lida com isso? Esse é um detalhe que eu não chamei atenção aqui, né, gente? O ChatGPT, ele te impõe uma restrição, né, de uma quantidade de palavras que ele aceita. Então, ali mais ou menos, você vai ter ali umas 3.000 palavras, 3.500 palavras. Acima disso, ele vai dizer para você, ó, você mandou um conjunto de palavras muito grande, eu não consigo processar isso, né? Então, uma possibilidade é você fragmentar o seu texto e mandar em outras, né, em outros prompts, né? Essa é uma possibilidade. Aí você corre o risco de se ver numa situação em que ele perde um pouco do contexto ali, né? Mas, assim, usando o chat, essa é a única possibilidade que você tem hoje, tá? Você pode, eventualmente, pensar em outras ferramentas aí, né, que dão apoio para isso, né? Você tem, se eu não me engano, tem uma ferramenta que chama... Não vou fazer divulgação de ferramenta não, tá, gente? Não é meu papel, mas mais do que eu estou, né, do ChatGPT aqui há tanto tempo, mas tem ferramentas que permitem vocês fornecer um PDF para ela e você faz perguntas sobre o PDF. Então, vocês vão conseguir achar aí no Google, tá? Esse tipo de ferramenta. Tá prontinho para anotar ali o nome da ferramenta? Chama Chat PDF, essa daí. Isso. Essa eu conheço, Chat PDF. Pronto, foi dito aí. É um exemplo de ferramenta, gente, mas tem inúmeras ferramentas disponíveis. O Chat PDF, assim como outras, usam a API da OpenAI, não usa o Chat GPT, tá? No final das contas é a mesma inteligência, mas não usa aquela interface. Como funciona a API? Como é que eu mando a petição? Eu consigo fazer treinamento pela API? Eu mando as minhas petições, meu conteúdo, e ele me devolve o chat treinado, é isso? A pergunta foi, para usar a API eu estou sempre treinando o GPT? Não, a API é uma maneira que você usa o Chat GPT ou o GPT sem ter que interagir com a interface gráfica ali, né, com a página da OpenAI. Você precisa programar isso, né, manda a informação para lá, já está tudo treinado, né, você não tem necessidade de treinar. Agora, se você quiser treinar, obrigatoriamente é com a API. O chat, a página, você não tem como treinar, tá?